Será que ainda vivemos sob as leis do capitalismo ou fomos transportados por uma nova ordem de dominação? O rápido e concentrado crescimento das gigantes tecnológicas nas últimas 2 décadas impôs um desafio fundamental às categorias clássicas da economia política. A escala de sua dominância, tanto na infraestrutura global quanto na extração de valor, motiva a busca por novos arcabouços teóricos que deem conta de compreender se a economia digital representa uma mera fase evolutiva do capitalismo monopolista ou uma ruptura estrutural em direção ao modo de acumulação distinto, análogo para alguns teóricos ao feudalismo. A urgência em adotar a analogia feudal reflete não apenas a hiperconcentração de riqueza, mas também a percepção generalizada de uma perda de controle democrático e a opacidade inerente aos mecanismos de extração de valor. O termo tecnofeudalismo funciona como uma ferramenta de choque político e um chamado à reavaliação radical, sugerindo que as big techs atuam como suzeranos digitais aos quais indivíduos e empresas pagam tributo para ter acesso ao mercado e à comunicação. Contudo, a robustez dessa analogia, em contraste com o rigoroso materialismo histórico, constitui o cerne de um debate acadêmico contemporâneo, onde a busca por valor de choque pode, paradoxalmente, obscurecer a verdadeira natureza do diálogo. A análise crítica da economia digital se polariza em torno de 3 vertentes principais, talvez cada qual focada num vetor distinto de extração de valor ou poder. Primeiro, a gente tem a tese do tecnofeudalismo, capitaneada por Varoufakis e Durand, que postula que o sistema migrou do lucro capitalismo para a renda digital, extraída de forma extraeconômica pelo controle da infraestrutura e ativos intangíveis. O foco da análise conceitual que atravessa o tecnofeudalismo recai sobre a predação e a despossessão. Nós temos também a tese da Zuboff do capitalismo de vigilância, que se concentra na lógica específica da extração e processamento de excedente comportamental para antecipação e modificação de conduta, que transforma a experiência humana em matéria-prima gratuita. E por fim, também podemos pensar nos críticos materialistas, que vão chamar esse fenômeno que vivemos de capitalismo de plataforma. Essa corrente argumenta pela continuidade do capitalismo. As plataformas são vistas como intensificadoras da exploração do trabalho e da centralização monopolista, mantendo a lógica fundamental da extração de mais valor, mas adaptada à infraestrutura digital. Eu creio que a principal divergência teórica reside na categorização do valor extraído. O modo de produção capitalista é caracterizado pela exploração do trabalho, pela extração do mais valor por meio do trabalho assalariado. Já o feudalismo histórico baseava-se na extração do tributo ou renda na servidão via coerção extraeconômica, como na posse da terra. A tese do tecnofeudalismo sustenta que as big techs substituíram a lógica de produção e lucro pela lógica do rentismo digital, onde o valor não provém mais do mais valor gerado na produção, mas de uma renda de monopólio cobrada pelo acesso à infraestrutura. Essa distinção aqui é bastante crucial, porque se o sistema opera primariamente por meio de renda e de predação, então o capitalismo, no seu sentido estrutural, teria sido superado. A extração de valor das plataformas se manifesta através do trabalho digital não remunerado e da servidão de conteúdo, destacando o desequilíbrio de poder e a dependência análogos às relações feudais. O Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças grego e um dos principais proponentes da tese do capital nuvem e da dinâmica renda nuvem, ou seja, fundamentos da tese tecnofeudalista, argumenta que o capitalismo tradicional, que se baseava nos pilares de lucros e mercados, foi substituído pelo tecnofeudalismo. Para ele, o triunfo do capital foi tão completo que acabou por matar o próprio capitalismo, inaugurando um novo modo de acumulação. Na visão de Varoufakis, a infraestrutura digital, que ele denomina capital nuvem ou cloud capital, transformou-se num novo meio de produção e, crucialmente, no território feudal. As big techs atuam como verdadeiros senhores feudais ou claudalists, monopolizam o acesso a esse espaço na nuvem. O valor extraído dos usuários não é mais valor, mas sim tributo digital ou renda da nuvem.
Os usuários se tornam servos da nuvem ao entregar seus dados pessoais e comportamentos online como preço de admissão aos serviços digitais, numa dinâmica mais ou menos paralela àquela dos antigos camponeses que pagavam tributo para viverem na terra do Senhor. A tese se aprofunda ao analisar a subordinação do capital tradicional. As empresas capitalistas que ainda operam dentro da lógica do lucro são obrigadas a submeter as big techs pagando pedaços digitais. Plataformas como a Amazon e Shopify, embora capitalistas em sua operação logística e de varejo, funcionam como utilidades monopolistas controladas pelos caudalistas, que extraem renda de todos que dependem dela para acessar o mercado. As empresas menores tornam-se vassalos, enquanto que os indivíduos autônomos se tornam servos, presos a um ciclo de dependência e extração de valor. Essa reestruturação hierárquica do poder econômico, onde o cloud capital extrai valor da própria esfera capitalista, é o que fundamenta a alegação de que o sistema de lucros foi superado pelo regime da renda à nuvem. Já o economista francês Cédric Durand, no seu livro Tecno-feudalismo, Crítica da Economia Numérica, oferece uma análise que complementa a tese de Varoufakis, focando, porém, no conceito da predação como novo modo de acumulação. Durand utiliza a teoria ou conceito da classe ociosa para examinar como a predação se tornou um elemento central na nova lógica de acumulação. A essência da tese de Durand é que a nova economia, entre aspas, prometida regrediu para um estado de tecno-feudalismo onde o capital desviou seu foco da produção, que seria a base do lucro capitalista, para a predação. A extração de valor se manifesta pela lógica de captura e dependência, que se aproxima mais da pilhagem do que da valorização do capital. O poder dos novos senhores digitais, como Google, Amazon, Meta, Apple, reside no controle de ativos imateriais intangíveis, como softwares, algoritmos, marcas, bases de dados e, acima de tudo, a infraestrutura dessa rede. O domínio desses ativos permite retornos crescentes e tende à monopolização. Durand define a dinâmica do tecno-feudalismo como a substituição dos vetores tradicionais de produção por mecanismos de predação e controle baseados em quem tem a posse da infraestrutura e quem vigia e controla os algoritmos. Um componente crítico, então, da análise de Durand é justamente a questão da governabilidade algorítmica. Os algoritmos não são apenas ferramentas de gestão, mas verdadeiros dispositivos de controle social que utilizam dados massivos para antecipação e modulação de conduta. Essa potência social inacessível a qualquer indivíduo torna-se visível e manipulado quando se compara ao conjunto de comportamentos. O algoritmo, portanto, opera como um instrumento de poder prescritivo e disciplinar, que transcende o controle exercido pelo capitalismo industrial clássico. Durand ainda nos traz 4 formas principais de renda que sustentam o sistema predatório, todas ligadas ao monopólio digital sobre ativos intangíveis. A primeira seria a renda legal, aquela extraída por meio de direitos de propriedade intelectual. A segunda, a renda de monopólio natural, derivada do domínio de funções críticas nas cadeias de valor global. A terceira seria a renda diferencial, a proveniente das vantagens de escala e dos efeitos de rede que bloqueiam a entrada de novos concorrentes. E, por fim, a renda de inovação, aquela resultante da coleta e uso estratégico de dados centralizados. Esse amálgama de renda e controle demonstra que o poder tecno-feudal é ao mesmo tempo econômico, baseado na extração rentista, e também político-disciplinar, no controle de condutas através dos algoritmos, validando, assim, para Durand, a descrição de um sistema que se assemelha mais a uma ordem de dominação pessoal e desapropriação do que a lógica impessoal e racional do mercado capitalista. A tese do tecno-feudalismo, porém, apesar de sua força descritiva, enfrenta a resistência substancial de acadêmicos e pensadores que sustentam que o sistema ainda opera estritamente dentro da lógica do capital. Eugenie Morozov talvez seja o mais destacado crítico dessa escola de pensamento. Morozov argumenta que a adoção da linguagem feudal por pensadores de esquerda e de direita é um sintoma de fraqueza intelectual, sugerindo que o arcabouço teórico tradicional tem tido dificuldades em dar sentido ao capitalismo contemporâneo. A analogia feudal, ao focar na renda imerecida e na corrupção moral dos rentistas ociosos, obscurece a natureza contínua do capital e desloca a discussão para temas não pertinentes. Morozov enfatiza a distinção marxista clássica entre os modos de extração descendente.
No feudalismo, a extração era extra-econômica, baseada na coerção política ou na violência. No capitalismo, a extração é inteiramente econômica, onde os agentes, embora nominalmente livres, são forçados a vender sua força de trabalho para sobreviver, tornando a exploração invisível. Os críticos materialistas argumentam que, embora a dependência dos usuários em relação às plataformas seja imensa, a Big Tech não impõe um tributo por meio da força ou violência feudal, mas sim pelo controle do acesso ao mercado, à informação e à comunicação, tudo mediado por contratos, propriedade privada e barreiras econômicas. Morozov critica a confusão entre as gigantescas barreiras de custo necessárias para construir e manter infraestruturas como a de um Google e a forma de aluguel ou rentismo feudal. Ele vai dizer que o Google, ao indexar páginas e valorizar o capital por meio de publicidade e escala, age como uma empresa capitalista padrão, mas apenas hiperconcentrada. A analogia feudal, ao sugerir uma ruptura total, desviaria o foco da persistente exploração do trabalho vivo que sustenta a estrutura de valorização dessas plataformas. A corrente do capitalismo de plataforma, associada a autores como o Nick Schrinneck, argumenta que o regime atual de produção informacional apresenta o estágio mais avançado, superior do capitalismo industrial numa versão plataformizada. Essa perspectiva sustenta a permanência de elementos centrais do capitalismo que estavam ausentes no feudalismo histórico: o mercado universal e o trabalho assalariado generalizado. As Big Techs não são vistas como senhores feudais, mas como capitalistas hiperconcentrados, que intensificam a tendência inerente do capitalismo à centralização e monopolização. O que é percebido como um novo regime de informação é, na verdade, construído em torno de velhas práticas capitalistas já conhecidas: a da extração de mais valor, acumulação, concentração, valorização do capital e da propriedade privada dos meios de produção, só que agora digitais. A apropriação dos dados e organização da vida social pelas plataformas representa a extensão da lógica produtiva industrial para todas as esferas da existência, mas o fundamento da valorização permanece essencialmente e estritamente capitalista. Sobre algumas implicações socioestruturais e propostas de intervenção, a gente pode pensar na dominância inegável das plataformas e a consequente intensificação da precarização estrutural do trabalho, seja qual for a categorização teórica escolhida. O modelo seja visto como uma nova etapa da sociedade, como tecnofeudalismo ou como um aprofundamento ainda maior do capitalismo já conhecido, se sustenta na externalização de custos e riscos para a força de trabalho, maximizando a extração de valor enquanto a sociedade industrial é desregulada. Varoufakis, como a gente viu, distingue entre os servos da nuvem, que entregam dados e conteúdo gratuitamente, e as proles da nuvem, que são os trabalhadores assalariados explorados nas operações físicas, como logísticas e fábricas. A gig economy, incluindo trabalhadores de aplicativos, criadores de conteúdo e profissionais em plataformas de serviço como Upwork ou GetNinjas, encapsula bem a figura do vassalo ou servo digital. Esses trabalhadores operam sem vínculos empregatícios, forçados a competir perpetuamente por visibilidade e oportunidade dentro de ecossistemas totalmente controlados. Plataformas como a Hotmart, Udemy e Etsy ilustram a mediação total do acesso ao mercado. O empreendedor que outrora detinha alguma autonomia agora se torna um pagador de renda pela utilização do território digital, consolidando uma dependência que reforça a analogia rentista e a precarização, uma vez que a autonomia é reduzida pela mediação de regras corporativas muitas vezes opacas e extremamente voláteis. A concentração do poder econômico nas Big Techs é extrema, permitindo que essas corporações monopolizem mercados, influenciem processos eleitorais e se insiram no sistema financeiro. A acumulação de riqueza, especialmente notável durante crises globais, destaca a crescente desigualdade e capacidade desses technolords, por assim dizer, de extrair renda mesmo em meio à estagnação econômica geral ou crises econômicas gerais. Big Data, vai argumentar Juran, confere um poder preditivo e de modulação de conduta sem precedentes, revelando a potência social inerente aos padrões coletivos. O algoritmo fragmentado em dados, uma identidade curada por cliques e escolhas que os indivíduos podem manipular.
Enquanto o capitalismo de vigilância foca a análise na predição de comportamento, o tecnofeudalismo enfatiza que essa capacidade de controle é usada para extrair renda e manter a dependência, aprisionando milhões num ciclo de dependência digital. Embora as bases teóricas diverjam, como a gente está vendo, há um reconhecimento universal da necessidade de intervenção para combater o desequilíbrio de poder gerado pelas plataformas. A abordagem reformista, que tende a enquadrar as big techs como monopólios capitalistas, vai focar na regulação e na manutenção de mercados funcionais. A União Europeia implementou a Lei de Mercados Digitais visando reduzir o poder de gatekeeping das grandes plataformas. Nos Estados Unidos, o foco está em leis antitrust para dividir empresas como Google e Amazon. Esse tipo de regulação ex ante é defendida por analistas que buscam a funcionalidade do regime de mercado, tratando as big techs como utilidades ou monopolistas que devem ser controlados para evitar a autodestruição da concorrência. Juhan também apoia a regulação e a promoção de alternativas descentralizadas para um futuro digital um pouco mais equitativo. Já Varoufakis, partindo da premissa da morte do capitalismo e da denominação feudal, propõe uma reconfiguração radical da própria questão da propriedade. Para ele, a única maneira de resgatar a liberdade e a autonomia individual seria através da propriedade coletiva do capital nuvem. O plano político mais detalhado que Varoufakis apresentou envolve a criação de um fundo fiduciário comum financiado por uma plataforma digital pública chamada Monetary Commons Pay. Essa plataforma, gerida por um banco central, utilizaria o poder de criação de dinheiro, aproveitando tecnologias como blockchain, para pagar um dividendo pessoal básico, substancial e não inflacionário a todos os cidadãos, sem depender de novos impostos ou dívida pública. A essência da proposta seria então reivindicar o poder de criar dinheiro e, por extensão, o controle sobre a infraestrutura digital que hoje é cooptada por Wall Street, Big Techs, para enriquecimento privado. O objetivo seria transformar os artefatos baseados na nuvem de meios de modificação de comportamento em meios de colaboração e emancipação, revertendo a desapropriação dos cérebros promovida pelo capital nuvem. Essa análise breve da nova contemporaneidade digital revela, eu creio, uma profunda tensão entre o poder descritivo da analogia e a necessidade de um rigor categorial. O tecnofeudalismo, nas formulações de Varoufakis e Juhan, é uma ferramenta crítica poderosa que captura eficazmente a natureza predatória, rentista e monopolista da economia digital. A descrição de uma transição de lucro para renda, o controle da infraestrutura como um território feudal e a instrumentalização da governabilidade algorítmica para a dominação pessoal e extraeconômica nos dão alguns conceitos e vocabulários úteis e necessários para descrever o sentimento de despossessão e perda da soberania. Entretanto, talvez a crítica materialista, como a de Morozov e a escola do capitalismo de plataforma, demonstra uma maior robustez explicativa do modo de produção. A persistência do trabalho assalariado generalizado, as operações de mercados globais e a valorização do capital por meio da propriedade privada das plataformas sugerem que o sistema não regrediu para um modo pré-capitalista ou tenha avançado para um modo pós-capitalista. As Big Techs são vistas também, nesse sentido, como a manifestação de um estágio superior e hiperconectado e hiperconcentrado do capitalismo industrial de plataforma, onde a lógica de acumulação e extração de mais valor foi potencializada ao extremo pela tecnologia. Se é que possamos propor alguma conclusão, seria de que o tecnofeudalismo pode ser compreendido como uma forma de aparência, a superestrutura de dominação predatória e hierárquica de um conteúdo que ainda é fundamentalmente e essencialmente capitalista. O perigo, talvez, como alerta alguns críticos, residiria justamente nessa análise focar ou apenas na figura do suzerano, que se perca de vista o inimigo estrutural fundamentalmente o mesmo, que ainda continua permanecendo, seja na forma de análise pós-capitalista ou ainda essencialmente capitalista, mas continua sendo a lógica capitalista e o capital.